Graça e paz, amém? Tô querendo saber que dia que a Carla vai pregar aqui na igreja, hein? Que é isso, hein? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria incomodar com vocês um pouquinho, eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria, antes da gente começar a minha ministração de hoje, eu queria orar um pouco com vocês, né? Eu creio que realmente grandes coisas já estão acontecendo, querido. Eu creio que para 2021, Deus tem coisas poderosas sobre as nossas vidas. Sabe, eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa questão, por exemplo, do novo templo me alegra muito o coração, porque eu sei que grandes coisas Deus tem para fazer lá naquele templo. Pessoas vão ser enviadas, queridos, para aquele lugar. Pessoas que estão destruídas, pessoas que não sabem, não conhecem Jesus, elas vão ser enviadas para aquele lugar. Sabe, nós estamos, queridos, trabalhando não somente para construir um templo bonito, mas nós cremos e nós estamos orando cada dia mais, para que a glória de Deus se manifeste naquele lugar cada dia mais. Nós cremos que aquele lugar vai ser o lugar que pessoas se derramarão diante do Espírito Santo. Sabe, queridos, e eu sei que muitas vezes nós começamos um ano com em meio a dificuldades, em meio a muitas vezes muitos desafios, mas nós cremos, assim como o Plínio cantou, que já está acontecendo. Que já está acontecendo. Gente, mas eu não estou vendo, a minha conta bancária não diz isso, a minha família não diz isso, mas você precisa ver pelos olhos da fé. Aonde Deus enxerga, já aconteceu. Aonde Deus está vendo, já aconteceu. A sua conta bancária, como Deus vê, já está no azul. A sua família, conforme Deus vê, já é uma família que está aos pés do Senhor. Nós cremos que 2021 grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas para que o nome de Jesus, ele seja glorificado. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada vida que aqui está, que de fato, Pai, já aconteceu. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre vidas aqui essa noite, Pai, que o poder e a glória do Senhor possa se manifestar sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada dia mais nós possamos, Pai, usufruir, Pai, sentir cada dia mais a sua presença manifesta, Pai. Que cada dia, Pai, nós sejamos transformados para aquilo que o Senhor nos designou. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações voltados ao Senhor, Pai. Não mais, Senhor, doutrinas de homens, Pai. Não mais, Senhor, aquilo que nós queremos pensar, mas aquilo, Pai, que a Tua palavra diz. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, cada vida aqui nesse lugar, cada coração e aqueles que estão aqui e aqueles que também estão longe, Pai, que possam ser alcançados pela glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Amém? Queridos, uma coisa que... Quem aqui já fez o rema? Ó, a maioria das pessoas fez o rema. Quem não fez o rema, eu vou falar para vocês, faça o rema. Talvez você pode pensar, queridos, que fazer o rema é alguma coisa que, por exemplo, a igreja, o Verbo da Vida, ela te obriga a fazer, porque é uma coisa que tem que ser, cumprir um protocolo. Sabe? E eu vou falar para vocês que quando eu cheguei para fazer o rema, eu vi muitas pessoas falando assim, né? Eu vi até o slogan, o rema mudou a minha vida, o rema mudou a minha vida. E eu falava, não, isso aí, antes de eu fazer, né? Eu falava assim, não, isso aí é crentez, né? É só um jargão. E realmente, depois de 2 anos fazendo rema, eu precisei escrever lá nas minhas redes sociais, eu tinha que pagar a língua e escrever lá, o rema mudou a minha vida. E sabe, uma das coisas mais fantásticas, não só do rema, mas do lugar onde você está, e sobretudo da palavra de Deus, o mais importante, né, o mais legal de tudo isso, é que a Bíblia, não só a Bíblia, mas também o rema, ele vai trazer o que Deus pensa a respeito de certo tipo de assunto. Porque nós precisamos entender que nós temos um adversário, amém? E um dos nomes desse adversário é enganador. Ele tem um produto
que ele precisa oferecer para nós, que se chama pecado, e ele precisa de todas as formas fazer com que você consuma esse produto. Então, por muitas vezes, ele vai mascarar esse produto, que é bem problemático, ele vai mascarar para quê? Para que você realmente possa adquirir esse produto. E uma das formas mais interessantes que tem dele fazer isso é ele distorcer o que a palavra diz. Amém? Então, por exemplo, se você hoje vê o que o mundo diz através do inimigo, diz sobre sexo, você vai ver que é algo totalmente distorcido com o que a palavra diz. Se você pegar um conceito de casamento, principalmente casamento hoje, né? Se você pegar o conceito de casamento que o diabo está ensinando para o mundo, você vai ver que é uma coisa que está totalmente distorcida com a palavra de Deus. E aí você vai ver outros temas como santidade, como graça, como religiosidade, enfim, uma série de coisas que o diabo vem distorcendo. E a minha ministração hoje vai ser sobre o quê? Sobre algo que realmente eu tenho visto que o diabo também distorceu. Nós temos uma matéria, né, que ela se chama submissão e autoridade. E talvez, eu vou falar para vocês, quando eu falar a palavra submissão, na mente de alguns de vocês pode ser que venha uma imagem ruim, né? Eu tentei fazer uma foto lá em casa, de eu lavando vasilha com a Kátia com a chinela na mão, mas ela não quis cooperar. Eu ia colocar para vocês aqui que o povo pensa de submissão. Mas ela não quis me ajudar, não. Mas tudo bem, vou sem foto mesmo, vou tentar mostrar para vocês o que as pessoas pensam. As pessoas, quando a gente fala sobre submissão, elas realmente pensam numa posição de inferioridade. Uma posição que uma pessoa submissa é uma posição ruim. Então, muitas vezes, quando a gente fala a palavra submissão, a pessoa já pensa que é algo negativo. Aí eu vou falar para vocês, realmente, gente, o diabo está distorcendo o termo submissão, eu vou provar para vocês que o Google diz que sim. Então, um conceito de submissão pelo Google, está escrito assim, ó, é a condição em que se é obrigado a obedecer. Queridos, quantos aqui sabem que Deus não te obriga a fazer nada? Nós já fomos criados, queridos, para fazer as coisas voluntariamente. Deus não nos obrigou, Ele não obrigou anjos, Ele não obrigou Jesus a fazer nada, e da mesma forma, Ele não obriga a gente a fazer nada. Então, quando o mundo coloca que submissão é algo que você tem que fazer obrigado, automaticamente você já vincula isso a algo ruim. Amém? Então você já pensa, gente, submissão não é algo legal. E aí eu falei assim, não, mas provavelmente nós temos um outro termo, né, não deturpou tanto assim. Aí eu procurei outro termo, está escrito assim, ó, disposição para obedecer, aceitar uma situação de subordinação. Aqui está legal. Mas aí depois ele fala assim, subalternidade. Aí eu vou procurar o que é subalternidade. Subalternidade é um estado de sensação de dependência ou de inferioridade. Gente, olha só como o mundo, né? E aí, olha só para você ver, eu ia trazer de verdade as fotos. Quando você procura na internet a palavra submissão, se não for um site evangélico, você só vai ver imagem ruim lá. Você não vai ver uma imagem que traz o conceito conforme Deus desenhou. Você não vai ver algo que as pessoas colocam a imagem como submissão a uma coisa agradável. E eu já quero dizer para vocês uma coisa, 3 coisas que submissão ela não é. Submissão, ela não é uma posição de inferioridade. Submissão é algo que é do coração de Deus. Queria que vocês abrissem comigo lá em Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, capítulo 15. Aqui, queridos, você vai ver que Paulo está falando para Efésios uma série de coisas totalmente espirituais que eu e você devem fazer. E aí ele começa, olha, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Quem crê que nós estamos vivendo dias maus?
Amém. Deus diz que nós precisamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, pois deem graças a Deus o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o que ele diz no versículo? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lá em Romanos 13 ele diz assim, olha, que todos nós, todos, a Bíblia diz todos, devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade, ela vem de Deus. E aqueles que ocupam o cargo de autoridade foram ali colocados por Ele. Que o meu patrão pede para eu fazer, eu faço. Mas deixa eu falar para você, submissão também não é obediência. Submissão, ela vem através da obediência, mas só obedecer não significa que você é obediente. Amém? Por quê? Porque pode ter coisas que realmente eu posso obedecer, mas aqui no meu coração eu não quero fazer. Aqui no meu coração eu estou murmurando, aqui no meu coração eu estou praguejando, eu estou fazendo um monte de coisa. Então, realmente, só o fato de você ser uma pessoa que é obediente na igreja, não significa que você é uma pessoa submissa. Amém? Não estou dizendo que ninguém aqui não é, não. Eu creio que em nome de Jesus todos vocês são. Amém?
Aleluia. Então, realmente, uma submissão, ela é uma atitude, da qual você diz para Deus, Senhor, eu entendo que eu preciso me submeter a alguma pessoa, por quê? Porque o propósito dessa autoridade sobre mim, ela vai me levar para onde o Senhor quer que eu leve. Amém? Vocês entenderam? Então, realmente, submissão nós precisamos entender. Não é porque somente eu obedeço a tudo que as pessoas falam, é que eu sou submisso, mas realmente é uma atitude de coração, quando você entende que você é submisso e por isso você faz ou obedece àquela pessoa da qual você está sob autoridade. E a última coisa que submissão, ela não é concordância. Porque às vezes, vou pegar aqui o exemplo do Jorge, o Jorge, ele tem um líder aqui dentro da igreja que é o Ariel, dentro do grupo de jovens. Quando os dois, eles fazem as coisas e o Jorge concorda com tudo com o Ariel, isso também não é submissão. Porque eu vou falar para vocês, a submissão, ela é provada quando você tem uma ideia diferente do seu líder e ali você obedece. A submissão, ela não é provada quando tudo que a outra pessoa está mandando fazer é algo que te agrada. Então, não, vamos fazer um culto de jovens, se o Jorge gosta do culto de jovens, ele vai fazer, ele vai estar obedecendo, mas isso não caracteriza que ele é submisso. Vai caracterizar quando? Quando realmente o Jorge tem alguma opinião contrária ao Ariel, mas porque ele é submisso à liderança do Ariel, então ele obedece e aí ele faz de coração. Amém? Nós já entendemos aqui o que submissão não é. Agora eu vou explicar para vocês, querido, o que submissão é. E aqui, tem vários termos, né, que a gente pode usar, eu não vou aqui estender em todos, mas a primeira que eu quero falar, quem que conhece aquele versículo assim, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, esse é mentiroso, porque como pode amar a Deus e a quem ele não vê, e não amar o próximo a quem ele vê? Todos aqui conhecem, eu creio que sim. Uma das características do amor é justamente submissão. Por causa da submissão de Jesus e por causa do amor dele a Deus e a nossas vidas, ele foi submisso até a morte de cruz. Então, uma das características de submissão, uma das características do amor, ela é submissão. Então, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer assim, que muitas pessoas, às vezes, elas falam, né, no meio, por exemplo, da igreja, falam assim, eu só me submeto a Deus. Está fora da palavra. Você não pode ser submisso somente a Deus, por quê? Porque se você é uma pessoa que é submissa a Deus, e Deus fala que você tem que ser submisso às autoridades, então, automaticamente, se você é submisso a Deus, você tem que ser submisso às autoridades. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que simplesmente nós precisamos entender que, deixa eu pegar aqui, que nós precisamos entender que essa é uma característica do amor, é justamente essa submissão. Então, nós precisamos entender que, por causa do amor, que é uma característica da submissão, nós nos sujeitamos à autoridade, por causa do amor que nós temos a Jesus, nós nos submetemos, tanto à autoridade. Quais autoridades? Tanto elas civis, quanto elas em casa, quanto as eclesiásticas, qualquer autoridade que ela é instituída. Sabe uma coisa bacana que uma vez eu vi? Nem sempre a gente só está na posição de autoridade e nem sempre nós estamos na posição só de submissão, amém? Aqui na Igreja Verbo da Vida, né, não estou falando das coisas espirituais, mas aqui na nossa Igreja Verbo da Vida nós temos uma autoridade, amém? Essa autoridade, ela atende pelo nome de José Albério Gomes, que é esse que está sentado aqui. Então, nós como membros e ovelhas dele, nós entendemos que o pastor Albério, aqui dentro da igreja, ele é a autoridade. Amém? Mas uma coisa eu vi uma vez que eu estava aqui num momento de oração, e eu vi o pastor falando para a Maricélia, que era responsável pela oração naquele dia, ele falando assim, olha, Maricélia, nesse ambiente, não é eu que sou a autoridade, você é a autoridade. Então, você define, ou seja, alguém que tem autoridade, delegou a autoridade para outra pessoa. Sabe, nós precisamos entender que na nossa vida é dessa forma. Às vezes, nós estamos submetidos a uma autoridade, mas em certos momentos, nós também somos autoridade sobre a vida de alguém.
E é por isso que um bom líder é aquele que é submisso. Uma pessoa que ele é um bom líder é aquela pessoa que ela entende todo o conceito de submissão. E é por isso que nós precisamos entender que nós estamos, sim, debaixo e sujeitos à autoridade de homens. Né? Nós não prestamos contas somente a Deus, mas Deus criou. Olha, não foi o homem que criou esse negócio de autoridade, vocês sabiam disso? Não foi o homem que falou assim, olha, nós vamos criar aqui algumas regras, e vai ter uma pessoa acima e outra pessoa abaixo, um manda, o outro obedece, e isso vai ser chamar a autoridade. Não. Desde lá de Gênesis, né, lá do primeiro capítulo, Deus já instituiu a autoridade. Deus é a autoridade sobre todas as coisas. E Deus colocou o homem sob a autoridade sobre a terra. Então, Deus criou esse conceito. E Deus entende que isso é o melhor que tem para as nossas vidas. Então, se nós somos uma pessoa que é submissa a Deus, nós entendemos que nós também somos submissos aos homens. Amém? E outra coisa que caracteriza de submissão é que ela facilita o trabalho do seu líder. Nós estamos aqui, queridos, não só simplesmente para obedecer, sabe? A Bíblia, quando ela diz assim, ó, suportar uns aos outros, às vezes as pessoas entendem errado essa palavra suportar, como se fosse assim, ai meu Deus do céu, eu vou na igreja, eu não aguento aquele irmão, eu vou suportar ele, porque a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que você precisa ser suporte uns para os outros. Ou seja, eu na posição de submisso a essa igreja, eu estou, né, debaixo da liderança do pastor. Qual que é o meu papel aqui como pessoa submissa? O meu papel é facilitar a vida do pastor. Amém? Não, qual é o seu papel lá no trabalho? O seu papel lá, falando pela Bíblia, é facilitar a vida do seu patrão. Gente, se eu vou tornar o meu patrão mais rico, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que você precisa ser uma pessoa submissa, que você não é um peso dentro da empresa, mas você facilita o trabalho. Então, nós somos crentes aqui do Verbo da Vida, crentes que entendemos a palavra, que nós não fazemos só aquilo que nos pede, nós fazemos aquilo que vai facilitar a vida do nosso líder. Então, se algo está difícil, não, mas isso aqui, olha, a minha função aqui é limpar, mas tem um copo aqui que eu preciso pegar, eu posso pegar esse copo, por quê? Porque eu sou uma pessoa submissa. Ah, mas não é minha função pegar o copo, mas mesmo assim, porque eu sou submisso, eu facilito o trabalho do meu líder. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos entender como pessoas submissas é que nós facilitamos, tanto, e eu estou falando aqui, queridos, de qualquer autoridade, sabe? Então, quando eu estou lá na minha casa, da qual a minha esposa, num certo momento, ela é autoridade, eu, como marido, eu preciso facilitar também o trabalho para ela. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa que fala assim, não, a autoridade está com a Cátia, ela que resolva. Não, sim, eu preciso facilitar o trabalho para quê? Para que realmente, todas as vezes que ela vai exercer a autoridade, ela possa fazer conforme aquilo que Deus desejou. Então, nós somos pessoas que são submissas e nós facilitamos a vida dos nossos líderes. Amém? E não tem como falar, queridos, de submissão sem falar de servir. Então, eu quero que vocês abram aqui comigo em Gálatas 5:13. Gálatas 5:3 diz assim, ó, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. A palavra diz que você foi chamado para viver em liberdade, mas olha só, ele diz assim, ó, não use a sua liberdade, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Antes, ou ao contrário, use-na para servir. Servir quem? Ao Senhor? Servir a quem? Só quem eu gosto? Não. Servir uns aos outros em amor. Sabe, queridos, nós entendemos aqui que quando nós somos submissos, automaticamente nós vamos estar servindo alguém. Porque nós somos submissos, nós então servimos ao nosso líder. Porque nós servimos ao nosso patrão, nós servimos em casa, nós servimos ao líder de louvor, ao líder de jovem, e assim sucessivamente. Então, não tem como você ser uma pessoa que é uma pessoa submissa e você não servir.
Você não se colocar debaixo de uma posição para quê? Para oferecer algo para alguém que está numa posição de autoridade. Então, é por isso que nós precisamos entender que Paulo fala isso, né? Fala assim, olha, vocês foram chamados para a liberdade. E isso é outro conceito que Satanás ele deturpou, né? Porque as pessoas entendem que liberdade é o quê? Liberdade é não estar submisso a ninguém. As pessoas, elas entendem que a pessoa ela só é verdadeiramente livre quando ela faz aquilo que ela bem entender. Quando ela satisfaz as próprias vontades, é ou não é? Hoje em dia, uma pessoa que fala... Hoje as pessoas nos rotulam, pessoas que são cristãos, como pessoas caxias, pessoas que estão presas. Sem que, na verdade, o que eles não sabem é que eles é que estão presos e nós estamos em liberdade. O problema para eles e a solução para nós é que nós usamos a nossa liberdade para servir as pessoas, inclusive eles. Nós usamos da nossa liberdade para servir o corpo de Cristo, por quê? Porque nós entendemos, queridos, que existe um plano maior. Não existe um plano de Deus só para a minha vida. Não existe um plano de Deus só para as minhas filhas. Existe um plano muito maior. Existe um alcance muito maior que Deus quer que eu chegue. E Deus não quer, queridos, que através do meu serviço eu impacte somente a minha família. Ah, não, eu quero que o Jenson cresça e não, só ali na família. Não, sabe, eu creio que Deus, por causa da nossa submissão, Ele vai colocar a gente em lugares muito mais distantes, vai alcançar pessoas por causa da nossa submissão. Nós vamos alcançar muito mais pessoas. Então, eu estou querendo mostrar para vocês aqui, queridos, que desejar submissão é algo de Deus. Desejar ser uma pessoa submissa é algo poderoso, e eu creio que por muitas coisas, por causa de muitas vezes um sentimento de rebeldia, um espírito de desobediência, de insubmissão, tantas coisas lá na frente, elas ficam travadas. Por quê? Porque nós não entendemos o princípio. Por causa que nós não entendemos o princípio, nós não podemos avançar. Então, nós entendemos que nós somos, sim, livres, mas nós não somos livres para fazer o que bem entendermos. Nós não somos livres para fazer de acordo com a nossa vontade. Por quê? Porque, se eu não me engano, acho que foi Simon Potter que diz assim, ó, que uma das coisas que submissão é aposentar a sua vontade em detrimento da vontade de outra pessoa. Ah, gente, não, mas é muito difícil isso, é muito difícil, querido. Quantos aqui sabem que lá no jardim do Getsêmani, o que Jesus disse para Deus? Senhor, afasta de mim esse caso. Qual era a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que aquilo ali não acontecesse, que afastasse dele esse caso. Mas o que ele fala logo em seguida? Mas, porque eu sou submisso, faça conforme a sua vontade. Então, realmente, queridos, vai chegar em certos pontos que, por causa da nossa submissão, a gente vai ter que subjugar a nossa vontade, por causa de um propósito maior. Sabe que muitas vezes o diabo tem cegado o nosso entendimento por causa disso, por quê? Porque a mensagem que vem, quando nós precisamos fazer alguma coisa, é larga de ser bobo. Você não precisa disso, não. Né? Você é livre de si mesmo, você é dono de si mesmo, né? Você está sendo bobo. Né? Você vai se sujeitar, você vai ficar calado, mas a Bíblia diz que por causa da submissão, Jesus alcançou uma glória. E por causa da minha e da sua submissão ao Senhor, eu creio que Deus vai colocar de verdade em lugares mais altos. Porque nós entendemos que num certo propósito, num lugar, que Deus sabe que nós vamos precisar decidir ser submisso e obedecer contrário à nossa razão, Ele vai encontrar em nossos corações um coração disposto a dizer sim. Um coração disposto a falar, Senhor, eu não estou entendendo, eu nem queria estar fazendo isso aqui, mas porque eu sou submisso ao Senhor, eu vou fazer. Porque eu entendo que o Senhor está me levando para um lugar muito melhor, por isso eu obedeço. Então, realmente, queridos, submissão é algo que a gente precisa servir. É algo que a gente precisa estar com o coração e é algo que a gente precisa, muitas vezes, subjugar a nossa vontade. Subjugar aquilo que queremos. Quantas vezes, querido, eu e Cátia, às vezes nós estamos conversando e a nossa vontade em certo tipo de situação é falar as coisas. Eu preciso desabafar, eu preciso falar isso, sabe? E por muitas vezes, por causa da submissão ao Espírito Santo, nós escolhemos calar. A carne fica supitando aqui dentro, querendo falar. Mas porque nós somos submissos, por muitas vezes, nós calamos. E aí você pensa no mundo de hoje que as pessoas querem que você fale. Não, deu na sua cabeça, você fala. No caso, hoje em dia, você posta, né?
Não é nem falar, mas é você posta. Então, realmente, hoje o mundo está dizendo para você o quê? Não, deu na sua cabeça, você fala, porque você é livre. E aí, o que a palavra diz? Não, realmente você é livre, mas quando, às vezes, não vai edificar, você tem que calar. E nós somos submissos, então nós calamos. Então, como que eu posso mostrar para Deus que realmente eu sou uma pessoa submissa? Existem cinco aspectos aqui que você, que prova que você é uma pessoa submissa. E a primeira coisa é que você é submisso à palavra de Deus. Então, Carla pregou aqui muito bem aqui sobre dízimo e oferta. Então, como assim eu posso ser uma pessoa submissa à palavra? Quando eu entendo que algo está escrito na palavra e eu ajo conforme está escrito na palavra, então quer dizer que eu sou submisso. Mas, quando eu entendo que dízimo e ofertas, por exemplo, é algo do Senhor e eu não dizimo, então isso, eu sei que a palavra é pesada, mas isso é rebeldia. Isso está querendo dizer para você que você não é submisso. Por quê? Porque você entendeu que a palavra ela é de Deus. Você entendeu que a palavra é verdadeira. Você entende que tem que dizimar e ofertar, mas você não faz. Ou seja, você está dizendo para Deus, Deus, eu até entendo, mas eu não quero fazer. Não, Deus, eu entendo, mas eu não vou fazer agora. Então, realmente, se você é uma pessoa que é submissa a Deus, ser submisso a Deus, ele não é simplesmente você falar que é submisso a Deus. As atitudes provam muito mais que as palavras. Então, quando realmente você às vezes não fala nada, nunca falou que foi submissa a Deus, mas as suas atitudes, elas comprovam que você é uma pessoa submissa. Quando você lê lá, olha, não, realmente eu preciso perdoar, e aí você entende, se a palavra diz que eu preciso perdoar, então eu sou uma pessoa que sou submissa a Deus, Deus está dizendo que tem que perdoar, então pronto, acabou. Eu não preciso questionar, eu não preciso falar para Deus, ai Deus, mas não, simplesmente a pessoa ser submissa é a pessoa entender que aquele que está sob a autoridade, e no caso, a palavra é a autoridade sobre a nossa vida, ela entende que a palavra é o melhor para a vida dela, então ela simplesmente se submete. A segunda coisa que mostra para Deus que nós somos submissos, é quando eu já falei aqui, é quando nós somos submissos ao Espírito Santo. Então, por muitas vezes, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós recebemos um comando dele. Eu já recebi algumas vezes, e eu vou confessar para vocês aqui que algumas vezes eu já não respeitei a decisão do Espírito Santo e colhi a consequência. Eu me lembro de uma vez que, nessa onda de que você tem que falar, isso há muito tempo atrás, viu gente? Estou só confessando aqui, mas foi lá. Mas eu me lembro que uma vez eu estava com a Kátia, conversando com a Kátia, e surgiu em mim, da minha carne mesmo, de falar algo para a Kátia, de falar algo que, sem brincadeira, gente, na minha mente aquele dia parecia ser algo muito simples, parecia só um desabafo pequeno, mas parecia ser coisa boba. Eu não esperava que ia ter a consequência. Gente, eu falo para vocês que na hora o Espírito Santo falou assim, não fala. Mas o Gens tem que falar, o Gens é homem, quem manda lá em casa sou eu. Não, né amor? Não é assim tu também não. Quem manda lá em casa sou eu vou falar. Mas eu lembro que eu falei o negócio de forma até meio simples, não falei gritado, não falei nada, mas eu me lembro que foram dias difíceis. Foi dias bem complicados. Por quê? Porque o Espírito Santo já sabia, querido. E muitas vezes quando a minha atitude, na verdade, quando eu fiz aquilo lá naquele dia, o que eu respondi para o Espírito Santo? Eu respondi para ele assim, não, Espírito Santo, você não sabe, eu que sei. Então, eu sei o que você está falando, mas eu sei o que eu estou fazendo. E, na verdade, eu não estava sabendo, não. Realmente, se eu tivesse ficado calado naquele dia, era muito melhor. Então, nós precisamos ser, quando nós realmente falamos para Deus que nós somos submissos, quando nós temos um comando do Espírito Santo, nós simplesmente obedecemos. Quando nós temos um comando do Espírito Santo falando para você, faça ou não faça, nós somos submissos, nós não questionamos. Então, nós precisamos estar sensíveis a isso. Nós precisamos entender, queridos, olha, que o Espírito Santo nunca vai colocar você numa situação difícil só porque ele quer ver o que você vai fazer. Sempre, as decisões que o Espírito Santo quer que você tome é sempre para te levar num lugar melhor. Mesmo que isso, naturalmente falando, venha a doer. Mesmo que aquilo, naturalmente falando, venha a ser loucura. A Santa pregou aqui domingo, que a mulher estava lá com a ferida, acho que foi Tony Cook, Teve que colocar lá, gente, que loucura. Eu fiquei pensando, tem que ser submisso. Por quê? Porque o Espírito Santo entendeu que o jeito certo de fazer era aquilo lá.
E ele obedeceu, e aí ele pôde provar de algo sobrenatural. Muitas vezes, por causa da nossa insubmissão, porque muitas vezes o Espírito Santo fala para você, impõe as mãos sobre a pessoa, ore por ela, levante um pouco mais cedo e ore. A gente é insubmisso, e a palavra correta é isso mesmo, a gente é rebelde com o Espírito Santo, e às vezes a gente não faz. E aí a gente tem uma consequência por causa daquela atitude que a gente não fez. Sabe, queridos, nós precisamos entender que é chegado o tempo que nós precisamos ter o ouvido cada dia mais sensível para o que o Espírito Santo está falando. Se Deus deseja que, por exemplo, cada um de nós aqui, vai ter um papel grandioso na obra dele, nós precisamos ser pessoas pelo Espírito Santo. Não vai ter como a gente fazer grandes coisas que Deus quer fazer por nós sem ouvir o Espírito Santo. E nós precisamos entender que às vezes vai ser loucura. Às vezes vai contrariar todo o aspecto natural, toda a lógica, mas lembre-se disso, porque nós somos submissos, nós entendemos que o Espírito Santo é que tem razão. Nós entendemos que as melhores ideias, elas só podem vir do Espírito Santo. Então, se ele mandou, a gente simplesmente obedece. Amém? Outra coisa que nós provamos que nós somos submissos é quando a gente vê o aspecto nosso, né? Quantas vezes a gente vê falando aqui que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo? Queridos, você não é esse corpo que você está. Amém? Você não é esse corpo que você está. A Bíblia diz que você é espírito. Então, o que acontece? Existe uma autoridade na sua vida, amém? Existe uma autoridade na sua vida, a autoridade na sua vida não é a carne. A autoridade na sua vida é o espírito. Então, essa autoridade, você precisa fazer o quê? A Bíblia diz, olha, você precisa subjugar a carne. A carne precisa estar submisso à autoridade que é o Espírito Santo. Então, cada dia mais, o que a gente tem que fazer? O que a Carla disse aqui? Renovar a nossa mente com a palavra, tomar posse de tudo aquilo que Deus falou que nós somos e subjugar a nossa carne. Amém? Agora, tudo isso a gente falou por um aspecto, assim, digamos assim, um pouco mais espiritual. Mas a Bíblia também diz que pessoas submissas a Deus, ao Espírito Santo, elas também são pessoas submissas às autoridades. Sabe, eu vi muitas pessoas questionando nesse tempo de pandemia, e falar assim, não, mas eles estão impedindo a igreja de pregar e tudo mais, e pregou ali uma rebelião. E eu lembro que o nosso pastor falou assim, olha, não, aqui não, nós somos submissos à autoridade, nós entendemos que o que eles estão nos exigindo não é algo contra a palavra, mas é uma questão de saúde pública, então nós obedecemos. Nós somos uma igreja, querido, por exemplo, que nós pagamos impostos. Nós somos uma igreja que durante um trânsito, nós não dá carteirada. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos submissos à autoridade. Nós não damos carteirada, eu conheço fulano de tal. Né? Olha, liga para fulano de... Não, nós não fazemos isso. Se nós erramos, nós pagamos pelo problema que a gente mesmo causou. Mas nós entendemos que porque nós somos pessoas que são submissas, nós prestamos submissão também às autoridades civis. Isso quer dizer que é governador, prefeito, um policial militar, o segurança do shopping. Ele é uma autoridade constituída lá. Então, quando nós estamos lá, nós precisamos também obedecer, queridos. Não é só simplesmente escolher as autoridades pelas quais a gente quer se submeter, mas qualquer que seja o lugar, se a pessoa falar assim, olha, aqui é uma autoridade, então nós precisamos submeter. Amém? E por último, quero falar que nós precisamos ser submissos às autoridades eclesiásticas. No caso aqui, as pessoas da igreja. Amém? E eu quero dizer para vocês, queridos, que quando o pastor nos convida para pregar, né, o pastor não passa para nós nenhum tema, tá bom? Ele escreve assim, olha, ele escreve uma lista, né, Aline? Uma lista enorme lá de considerações, mas ele não escolhe o tema que a gente vai falar. Então, não pense aqui que eu estou falando a mando do pastor, eu estou falando a mando do Espírito Santo mesmo. Amém? Então, realmente, hoje em dia, nós precisamos entender que nós precisamos ser submissos às autoridades. Quem crê que Deus tem uma obra poderosa para essa igreja aqui em Anápolis? Ela só vai funcionar quando a hierarquia que Deus estabeleceu de autoridade e submissão, ela for cumprida. Porque se cada um aqui amanhã desejar fazer do jeito que quiser fazer, Deus não vai operar.
O que vai operar é uma autoridade constituída e alguém que faça, que seja liderado e cumpra aquilo que a autoridade determina. Às vezes a gente pensa assim, ó, não, mas esse negócio de autoridade é bobeira. Eu acho que é melhor todo mundo ser igual, e aqui, mais uma vez, eu digo que submissão não é uma posição de inferioridade e a autoridade não é uma posição de superioridade. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu e a minha esposa, nós temos 2 filhas, amém? Lá nessa casa, nós temos autoridade, graças a Deus. Nós somos autoridade lá naquele lugar. Mas se a gente for fazer, queridos, e aqui, ó, quem tem mais filhos, né? Igual a Aline, que vai ter mais um filho, não sei e tal. 3, 4 filhos. Você imagina a seguinte situação, que não tem autoridade constituída ali. Ou seja, né, todo mundo tem direito de falar, de pedir o que quiser. E aí você imagina a Kátia indo cozinhar. Vou falar pegar a Marisa, porque a Marisa tem 3 filhas. Aí você imagina a Marisa para ela cozinhar. Aí ela vai chegar lá para cozinhar, o Paulo quer frango. A Marisa quer carne. Mas a Bia, ela quer ovo, e a Bruna quer peixe, e a Brenda quer só salada. Queridos, eu vou falar para você que num dia só, pode até funcionar. Marisa está com um coração bom, ela gosta de cozinhar, amém, aleluia. Ela gosta de cozinhar, ela vai fazer um mimo para todo mundo ali, vai fazer um cardápio para cada um. Agora, você imagina isso durante um mês inteiro, 5 pratos diferentes. Eu vou falar para você que no outro dia já não aguenta. Por quê? Precisa ser estabelecida uma autoridade ali e falar o quê? Falar assim, não, uma pessoa determina o prato e o restante tem que ser submisso e comer aquilo que foi feito. É coisa simples, querido, mas é por isso que nós precisamos nos submeter, porque se todo mundo fosse a autoridade e ninguém submisso, não vai funcionar. Ela não vai, a estrutura em si, ela não vai suportar. E é por isso, querido, que nós entendemos que realmente Deus tem um propósito muito grande para a minha vida, através do louvor, através do diaconato, através de todos os departamentos, mas só vai funcionar quando nós formos submissos à nossa liderança. Só vai funcionar sobre quem é liderado, ela está debaixo da autoridade de alguém. Então, nós precisamos entender, queridos, que submissão é algo bom demais. E nós precisamos entender que Deus deseja que nós sejamos submissos a todas as autoridades que Ele mesmo constituiu. Amém? E eu sei, queridos, que às vezes pode estar passando na sua cabeça o seguinte pensamento. Nossa, então se a autoridade é legal, né? Ser submisso é legal, mas se a autoridade é mais legal. Deixa eu falar para você que se a autoridade não é um privilégio, se a autoridade é responsabilidade. Ser autoridade, se você está debaixo, se você está numa posição de autoridade, saiba que a Bíblia diz, ela diz lá em Ezequiel e ela diz em outros textos, que a autoridade, a posição de autoridade, ela é uma posição de servir. Ela é uma posição que você tem a responsabilidade de proteger aqueles, você tem a posição de abençoar aqueles a quem você lidera. Você vai prestar contas de tudo isso. Então, realmente, Deus deseja que você seja uma pessoa submissa, e eu creio, queridos, que Deus também vai te dar uma posição de autoridade. Mas saiba que não é para você ter uma carteirinha, não é para você sentar numa cadeira mais especial, mas saiba que é para você trabalhar mais. Amém? Saiba que você tem a responsabilidade como autoridade de ser o exemplo, de fazer com que os seus liderados sirvam pelo seu exemplo. Sabe uma coisa muito interessante que a gente tem lá em Mateus 9? Jesus estava olhando as multidões e ele diz assim, olha, Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Deus estava falando assim, olha, elas estão confusas. Por quê? Porque não tem autoridade sobre a vida delas. Não tem um pastor na posição de autoridade. Mas sabe, olha só que interessante como que ele complementa. Ele fala assim, olha, mas disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam a Ele que envie mais. Não, ele não falou autoridades. Ele falou assim, pede que envie mais trabalhadores. Sabe por quê, queridos? Que a posição de autoridade é uma posição de trabalhadores. Você que muitas vezes, e eu falo aqui para o Mateus, que às vezes é um jovem, deve estar pensando assim, não, mas eu nunca, vai demorar. Não, Deus não tem problema de colocar um jovem da idade do Mateus numa posição de autoridade, não.
Desde que Deus encontre no Mateus um coração submisso para servir a Deus e servir aos homens, Deus não tem problema nenhum com a idade do Mateus de colocar ele numa posição de autoridade. Mas saiba, Mateus, que muitas vezes não, em todas as vezes que Deus coloca a gente numa posição de autoridade, é para trabalho. Quando Deus coloca nós numa posição de autoridade, eu preciso abençoar aquelas pessoas. Sabe, o mundo distorceu a palavra autoridade, falando que eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu quero chegar numa posição de autoridade e ali eu vou ter várias pessoas que vão trabalhar em meu benefício. E a Bíblia diz assim, que quando você chega na posição de autoridade, você trabalha em benefício dos seus liderados. Você vai prestar contas por aquilo que você faz com os seus liderados. Sabe, nós somos uma igreja, querido, que nós precisamos entender profundamente que nós somos pessoas submissas e mesmo estando debaixo de uma autoridade delegada por alguém, nós somos prontos a servir as pessoas. Nós vamos destravar, queridos, muitas coisas, porque nós simplesmente, Deus vai encontrar em nós um coração obediente a qualquer coisa que Ele pedir. Deus não vai precisar se preocupar com qual liderança Ele vai colocar sobre as nossas vidas, porque Ele sabe que qualquer liderança que chegar, nós vamos nos submeter a ela. Nós precisamos, queridos, dar graças a Deus por vidas como a do pastor Albério e da pastora Sandra. Por quê? Porque o cargo que eles têm aqui na igreja não é algo inventado pelos homens. Não é uma convenção lá da igreja Verbo da Vida que fala que cada igreja tem que ter um pastor. Não, isso aí foi coisa de Deus. E nós entendemos, queridos, que quando nós submetemos a uma autoridade, quando nós temos o coração humilde para reconhecer muitas vezes as nossas falhas, quando nós temos, queridos, presta atenção aqui, o nosso coração humilde para entender que pessoas submissas, elas aceitam correção. Muitas vezes uma posição de autoridade vai precisar acontecer isso aí, ó. Vai precisar corrigir, vai precisar exortar, vai precisar chamar atenção. Mas nós não somos crentes que faz biquinho, sai da igreja, muda de departamento, sai do... Não, nós somos pessoas que são submissas, nós entendemos a correção. Porque nós entendemos que uma pessoa que está instituída de autoridade, principalmente na igreja, existe uma graça sobre a vida dela, para que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo, para abençoar as nossas vidas. Eu sei que o mundo deturpou a palavra submissão. Eu sei que para muitas pessoas isso aí é uma palavra ruim, mas creio, queridos, Deus deseja que você seja submisso. Deus deseja que você seja submisso à palavra, que você seja submisso ao Espírito Santo, que você seja submisso às autoridades que Ele constituiu, porque eu creio, querido, que muitas coisas serão destravadas em nossas vidas, a partir do momento que nós tenhamos um coração humilde, para obedecer as pessoas e para obedecer à voz do Espírito Santo, amém? Se coloque sobre os seus pés.